Gênesis 17. Deus abençoe. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Gênesis 17, versículo 24. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Senhor Deus, o homem vive tanto tempo e depois tem uma promessa para cumprir em sua vida no final dos dias. Lemos que Abraão viveu 99 anos e aí que foi circuncidado, que é um tipo do Espírito Santo. Depois de 99 anos, tanto tempo de luta, tanto tempo de promessa, mas ele foi circuncidado. Faça-nos alcançar esta promessa a cada momento, Senhor, porque estamos no fim dos tempos e é tempo do Abraão hoje ser circuncidado. Está na hora final, momento final. O Abraão precisa da circuncisão. Este Abraão somos nós, a igreja de Deus, lavada e remida pelo sangue. Fale conosco, ensina-nos, tira qualquer coisa ruim de nós, porque sempre o mal está no homem, mas o Senhor pode colocar o seu bem dentro de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero comentar sobre 3 homens: Grã, Abraão e Brã. Então, são nomes quase idênticos. Grã, Abraão em inglês, e Brã. Nós vamos comentar sobre estes homens. O profeta diz que o Grã, que é o Billy Graham, seu nome tem 6 letras. Grã. Abraão tem 7 letras. E como ele não comentou sobre o nome dele, porque o mensageiro não faz muita referência a si próprio, ele deixou para que a noiva de Cristo, para que o povo no qual ele viesse ministrar tivesse a devida revelação sobre o seu nome. Brana, conhecido como Brana, né? Brana, mas tem 7 letras. Se fosse só Brana, teria 6, como toda a família do irmão Brana, pai, mãe, irmãos, tudo tinha 6 letras. Era Brana,
sem o H. Mas quando foram registrar o irmão Branham, por algum motivo o cartório acrescentou um H no nome dele. E ele então passou a assinar Branham, tendo um H a mais no nome. Isto porque Deus tem uma direção em algo, e quando Deus tem que fazer alguma coisa, Deus usa até o incrédulo, mas Ele faz. Você sabe que assim, Deus usou muita gente para cumprir sua palavra. Se você vê Hitler matando os judeus, Hitler estava trabalhando dentro da lei divina, sendo ele um homem maligno. Mas ele estava trabalhando dentro de uma lei de Deus, porque os judeus pediram: caia sobre nós o sangue deste justo e sobre nossos filhos. Sobre os judeus caíram no ano 70 da era cristã, sobre os filhos deles caíram agora em 1942 a 45, mais ou menos, né? Eu não sou muito dessas datas, sou atrasado nisso, eu não tenho muito conhecimento, mas eu sei que aconteceu, e eu sei que é real, e que o homem não era de Deus, mas uma obra que ele estava fazendo uma obra de Deus, cumprindo o que os próprios pais dos judeus pediram há quase 2000 anos atrás. Eles pediram na ignorância e pagaram agora. Os filhos deles pagaram pela oração dos pais. Tem oração que leva muitos anos, mas tem resposta. Vocês notaram isso? A oração, você faz uma oração errada, ela pode demorar virar sobre a sua cabeça, mas um dia vai virar. Você faz uma oração certa, ela pode custar vir uma resposta, mas ela vai vir. Vai vir. Então a gente tem que guardar isso, porque Deus vela por sua palavra para cumprir. Não importa quanto isso demore, Ele vela por sua palavra. Eu quero ler para vocês alguns tópicos que tirei aqui sobre os três: Grã, Abrão e Branham. Agora observe a mensagem: Deus é o seu próprio intérprete, parágrafo 75. Seu nome tinha sido Abrão e sua esposa tinha sido Sarai. Apenas uns 2 dias antes disso, Deus tinha aparecido a ele, Abraão, e lhe disse: mudarei o seu nome agora de Abrão para Abraão. Veja, Grã são 6 letras, aponta para o homem, a era do homem, o tempo do homem, a igreja do homem. Mas Abraão tem 7 letras. H-A-M. Se vocês querem, me parece que é A-I-M. Você entende isso aí, meu irmão? Você não entende? Então, H-A-M. Terminando em H-A-M. Deus é seu próprio intérprete, parágrafo 75. Então note bem, porque tem algo no nome. Deus é seu próprio intérprete, 72. Lá nas denominações nunca houve um homem que seu nome terminasse com Abraão, H-A-M, antes. Mas hoje tem um, Grã. Isso mesmo. Irmão Branham, apenas tomei essas partes do parágrafo, ele dando esta explicação, que hoje entre as denominações tem um homem com H-A-M, mas nunca houve, durante as eras da igreja, nunca houve. Agora era tempo dele vir, porque ele é um dos anjos
que descer a Sodoma e Gomorra. Billy Graham é um dos anjos de Deus. Oral Roberts é um anjo pentecostal, é outro anjo de Deus, que tem falado com os pentecostais. Mas eu quero que vocês entendam isso, que nenhum dos dois anjos que desceram a Sodoma, nenhum dos dois abriu os olhos do povo. Nenhum dos dois. Se vocês leem em Gênesis, os dois anjos que desceram a Sodoma, eles cegaram os sodomitas. Cegaram os sodomitas. Ló saiu na última hora, com muito esforço dos anjos. Ló saiu na última hora. Ló aponta para as denominações que estão na política, como Ló estava em Sodoma, que chegou a ser o juiz da cidade, o governador da cidade. A Bíblia diz que ele assentava à porta da cidade. Ele era um governador. Assim tem chegado a ser as denominações lotistas. Mas esses dois anjos não pode dar vista aos sodomitas, mas tem que cegá-los mais ainda. Sodomitas, eu quero ler mais uma mensagem aqui que vai te ajudar. Deus é seu próprio intérprete, parágrafos 62 e 63. Haviam três tipos de pessoas nos dias de Ló: o crente manufaturado e o incrédulo. Assim é com todo grupo a mesma coisa. Hoje tem três tipos de pessoas também no mundo. Só três tipos de pessoas. Tem o crente, tem o manufaturado, que é aquele fabricado. Você fabrica a mulher para vir na igreja, fabrica o marido para vir na igreja, fabrica os filhos para vir na igreja. Tem que fabricá-los, falar muito com eles, trazê-los, mimá-los. Se alguém está vivendo desse jeito, toma cuidado. Crente manufaturado. E aí está o incrédulo. Verificamos que os sodomitas eram os incrédulos. E eles, como incrédulos, eles viviam homem com homem. As mulheres viviam com mulheres. Ló era o crente manufaturado. Irmãos, a Bíblia chama Ló de homem justo, mas era um manufaturado dentro de Sodoma. O lugar do verdadeiro crente não é dentro de Sodoma. O lugar do verdadeiro crente não é dentro das denominações, é fora. O lugar do verdadeiro crente, o lugar do crente manufaturado é dentro de Sodoma, é dentro das denominações, é dentro da política. Eles são crentes manufaturados. Abraão era o crente, e desse eu quero falar mais, porque falar de incrédulo e falar de manufaturado, você não tem muita recompensa. Dá para despertar o povo, porque eles começam a perceber o que eles são. Porque tem muitos crentes que vêm na igreja, mas não sabem o que eles são. Aí eles começam a ouvir a mensagem, começam a falar muito da natureza de Ló, e dizem: então eu sou Ló. Começa a falar muito da natureza do sodomita, e dizem: bom, então eu sou sodomita. Aí quando você fala da natureza do crente verdadeiro, diz: eu sou Abraão. Ele tem que caminhar assim, tem que notar isso. Eu tenho mais um parágrafo aqui da mensagem do profeta, Deus é seu próprio intérprete, 74. Mas lembre-se, teve um que ficou ali com Abraão, outro homem. Guarde aqui agora. Teve um que ficou com Abraão, porque foram três. No capítulo 18 de Gênesis, vocês vão notar que estava chegando uma visita para Abraão. Nós já falamos sobre isso. 3 homens visitando Abraão. Abraão encontrou com os 3 e disse: meu Senhor. Porque Abraão conhecia quem era o Senhor daqueles 3. Abraão conhecia. Por quê? Porque um deles já havia estado com Abraão, que era o Senhor. Um deles, um dos 3, já havia estado com Abraão. Então Abraão, quando encontrou com ele dessa vez, da promessa do filho,
quando ele foi circuncidado, irmãos, depois da circuncisão é que Deus manifestou para Abraão. Depois da circuncisão, Deus manifestou o filho para Abraão. Depois da circuncisão, você vai ter que notar isso. É depois que o crente é batizado com o Espírito Santo que ele tem a visitação de Deus. A maioria das vezes ele escuta a mensagem, mas passa por alto. Mas o dia que ele for circuncidado, que é ser batizado com o Espírito Santo, então ele entenderá a promessa do dia. Abraão entendeu quando aqueles três o visitou. Ele olhou para os três e disse: meu senhor, fique aqui debaixo do carvalho, eu vou buscar uma pouca d'água para lavar os seus pés, e eu vou trazer um bocado de alimento para vocês. Já falamos sobre isso também. Vocês já comeram o alimento que Elohim deu, agora trata de Elohim, certo? Nós já pregamos sobre isso. Mas uma coisa tão importante é que naquele momento Abraão sabia quem era o Senhor. Abraão, guarde bem, Abraão é um tipo nosso, é tipo da noiva. Abraão não é tipo de William Marion Branham. Vamos clarear a coisa, certo? Vamos clarear, vamos acender uma luz maior. Abraão não é tipo do irmão Branham. Abraão é tipo da noiva. O que está representando o irmão Branham é o Elohim. Elohim. Gente, isso é profundo, mas é bom. Sabe o que eu tenho pensado? Estava pensando há poucos. Meu Deus, faz 40 anos que veio essa mensagem tão forte no mundo, na revelação dos selos. Será que o povo não viu isso do jeito que nós estamos vendo hoje? Será que há 40 anos atrás eles não conseguiram ver o que nós estamos vendo hoje? E glórias a Deus, que deveria ser dada há 40 anos atrás, nós estamos dando hoje com maior vivacidade, com maior clareza, com maior revelação. 40 anos atrás devia ser dado isso. Será que quem caçou com ele sabia? Quem pescou com ele sabia? A esposa que dormiu com ele sabia? Será que Billy Paul, que desobedeceu ele na sua mocidade, sabia? Será que o José, que não converteu enquanto o irmão Branham estava vivo, será que ele sabia? Será que os ministros que andaram com o irmão Branham sabia? Sabia o quê? Parece que estou deixando para trás. Sabia dessa representação? Ali estava um Billy Graham, 6 letras, pregando para Sodoma, pregando para as igrejas nominais, aquelas que não crêem no batismo com o Espírito Santo. Ali está Oral Roberts, pregando para os pentecostais que fala línguas, cura enfermos, expulsa demônios. Mas aonde está o mensageiro, a noiva? Aonde está o Elohim? Para o Abraão dar comida para ele, para Abraão matar um novilho cevado para ele, para o Abraão trazer uma bacia d'água para ele lavar os pés. Onde está o Abraão? Você pode vê-lo. Você pode ver o Abraão aqui. O Abraão somos nós hoje. O Abraão foi o povo que creu no profeta naquele dia, mesmo sem entender as coisas. Irmão Branham, hoje eu dou muito mais graças a Deus que no tempo do irmão Branham o povo teve sinais, teve maravilhas, teve ressurreições com o irmão Branham. E no meu tempo não tem esses sinais. Esses sinais foram para aquele tempo. E não adianta você querer manufaturar um trabalho de cura divina como o irmão Branham teve na terra, porque aquela foi a manifestação sobrenatural de Deus. Seremos os mais infelizes em querer acompanhar o irmão Branham e querer fazer os mesmos sinais, que não é para nós. Nós é para observarmos os sinais, nós é para poder tratar dos sinais, é para crer nos sinais, é para receber os sinais.
Isto é para nós, é para o Abraão, para a Sara, que é tipo da igreja de Cristo. Quando eu leio esta mensagem, quando eu prego esta mensagem, quando eu leio esses parágrafos, como eu posso ver um homem mortal fazendo de tudo para mostrar para o povo a manifestação de Deus, mas não podia conseguir, porque aquilo estava em torno dele. E é difícil para um mensageiro de Deus falar alguma coisa que está em torno de si próprio. É fácil você falar do nome dos outros. Hoje é fácil de eu falar do irmão Brana. Mas era difícil, irmão Brana, falar disso. Não era fácil para ele falar. Ele sabia, aquilo estava em torno de um ministério. E ele ficou a vida inteira dizendo: quando Elias vier, quando esse sétimo anjo vier, quando ele revelar a palavra, quando ele abrir os selos, quando isso acontecer, tudo parecia que era fora dele, parecia que era outra pessoa, mas era tão simples. Você andar com Jesus, pés empoeirados, que Simão não deu água para lavar os pés dele, Simão não tinha coragem de dar ósculo nele perto dos outros. Quem gosta de dar ósculo, que quer dizer saudação para nós, perto dos outros, é difícil. Porque Jesus era diferente da denominação de Simão, das denominações do dia. Eles reuniram tudo num concílio na casa de Simão, fizeram uma festa para poder desmerecer o Messias. Deus falou: vai lá, prostituta, estraga a festa deles. Foi isso que Deus fez. A prostituta entrou na festa, foi alvo dos olhos virar. Todo mundo estava deixando ele de lado. Ninguém fazia nada por ele. Irmão Brana chegou ao ponto de dizer: deixaram ele fedorento no canto. Mas Deus, o Pai eterno, o Espírito Santo, diz: eu não vou deixar isso desse jeito. Eu vou mudar essa cena. E quando todos conversavam um com o outro aqui e deixava Cristo de lado, e conversa com a Assembleia, com a Batista, com os demais, e deixa Cristo de lado. E Deus falou para a prostituta: entra lá. Ele faz alguma coisa por você. Simão não faz nada, mas aquele lá faz. É aquele mesmo que você está procurando. Aquele faz. Entra lá. Quando ela entrou na festa, ninguém podia barrá-la. Ela entrou e foi direto nos pés de Jesus. Agora os olhos viraram. Aqueles que estavam de costas viradas para Cristo, não tendo ele como uma boa visita, um bom convidado naquela festa, agora viraram e começaram a olhar: ó lá, ó. Se ele fosse profeta, ele sabia que ele estava. Agora viraram para ele, né? Para criticar, você vira para ele. É para isso que você serve, senhor Simão do século 20. Olha aqui o que está acontecendo. Todos os olhos viraram, na festa viraram agora para Jesus e a prostituta. Todo mundo de olho neles. Todo mundo. Eu vejo essa cena, eu fico satisfeito. Hoje eles estão de costas viradas para nós, mas qualquer dia eles vão ver. Deus vai mudar essa cena. Hoje somos um povinho, mas Deus vai mudar essa cena. Ele mudou a cena do filho, ele muda a minha e a sua também. Se você puder notar que tem uma cena ruim na sua vida, na sua casa, no seu lar, com o seu marido, com a sua mulher, com seus filhos, com seus vizinhos, mas peça: Senhor, eu estou apenas aguardando a mudança de cena. O Senhor vai mudar essa cena. Aleluia. Como isso é maravilhoso. Mas lembre-se, teve um que ficou ali com Abraão, outro homem. Eu não aguento quando chego aqui. O que ficou com Abraão, outro homem, era Elohim, mas era outro homem.
O que ficou com a noiva é Elohim, mas é outro homem. É homem outra vez, é homem como Billy Graham, é homem como Oral Roberts, é homem. Oh, meu Deus! Ele é homem, mas sua noiva sabe quem ele é. Abraão sabia. Abraão disse: 2 dias atrás eu encontrei com ele, mudou meu nome. É ele sim. Abraão sabia. E eu sei, você sabe. Mas pergunta se os lotistas sabem. Pergunta se eles sabem. Isso não é para eles. Isso não é para eles. Isso é para nós. Teve um que ficou ali com Abraão, outro homem. Não os 2 que foram lá como evangelistas modernos, que foram lá para pregar. Note, teve um que ficou ali com Abraão. 2 foram para Sodoma. Por isso vocês não veem Billy Graham e Oral Roberts dentro da mensagem. Nem T.L. Osborne, que é um grande evangelista pentecostal, ele não está dentro da mensagem. E Deus falou para T.L. Osborne no quarto de oração: o William Branham é precursor da minha segunda vinda. Deus deixou todos estes personagens na Sodoma para pregar para os sodomitas, para pregar para a igreja na política. Deus deixou, e esses homens são de Deus. Você tem que saber de uma coisa: esses homens são de Deus. Esses são enviados por Deus para esse fim, para o trabalho que eles estão realizando. Mas eles não podem dar luz, dar vista. Quem dá vista é Elohim, é a mensagem de William Branham. Não são os 2 mensageiros, não. Os 2 são maravilhosos, mas eles têm que estar no lugar deles. Amém. Coisa boa é estar lá no monte com Abraão. Ali, e aquele que ficou com Abraão deu-lhe um sinal. Deu-lhe um sinal. Irmãos, tudo isso aí nós tivemos no ministério de Mombrana. Esse sinal é o sinal do Messias. Esse sinal é virar as costas, estar com as costas viradas para a tenda e conversando com Abraão, dizer: aonde está Sara, tua mulher? Parece que ele não sabia. Ela está atrás do Senhor, atrás de ti. Ele diz: ó, por esse tempo de vida, que são 28 dias, que é o tempo da vida, o tempo de se engravidar, é o ciclo normal de uma mulher. Dentro de 28 dias eu virei a ti. 28 dias. O irmão Branham esclareceu isso. Isto é bom. Gente, eu virei a ti. Aí Sara riu. Muitas vezes nós, Sara, ficamos rindo. Não conseguimos. Achamos que nós somos muito fracos, que não temos capacidade. Foi isso que Sara pensou. Sou velha, uma velha, eu com 90 anos, eu ter prazer com meu Senhor. Faz 20 anos que nós não temos uma relação. Faz 20 anos. O profeta disse que fazia 20 anos. E ali permaneceu. E Deus falou para Abraão: por que Sara riu? Mas ele não estava lá dentro da tenda, ele estava do lado de fora da tenda. Por que Sara riu? Aí Abraão falou: Sara, o Senhor está perguntando aqui por que você riu. Não, eu não ri. Era para Deus matá-la, porque sempre a mulher mente. Era para Deus matá-la. A igreja sempre mente. É para Deus matá-la. Mas não podia matar Sara, porque Sara estava ligada a Abraão. Você está ligado a um ministério que recebe Elohim nessa era. Deus não pode nos matar por isso. Mas quantas vezes somos incrédulos a estas promessas, a revelação dos selos, a abertura dos selos, a revelação dos trovões, do novo nome. Quantas vezes somos ignorantes a isso? E Deus está perguntando: por que você está rindo? Você acha que eu sou impossível? É impossível eu cumprir minha palavra? É impossível fazer isso? Não importa a sua idade.
Abraão sabia que ele estava falando com Deus. Oh, aleluia. Vamos mais um parágrafo aqui que a gente não tem muito tempo. Eu tenho limitado as pregações dentro de menos de uma hora. Quem é esse Melquisedeque? Eu gostei muito, eu vou ver se eu dou conta de ler um pouquinho dela. Quem é este Melquisedeque? 187 a 191. Vamos ver se dá para nós terminar o culto aqui? Agora está prometido que nestes últimos dias este mesmo Cristo voltaria aqui e se revelaria como Filho do Homem. Por quê? Ele é o mesmo ontem. Amém, amém. Ele diz aqui, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se ele deixou que esses judeus passassem e lhes deu esse sinal de Messias, e então vem ao fim dos ensinos dos gentios e deixa que eles apenas entrem sobre a teologia, ele seria injusto. Ele tem que fazer a mesma coisa, porque a Bíblia diz em Mateus 13, verso 8, que ele é o mesmo, e ele tem prometido em Malaquias 4 e todas as diferentes escrituras, que nos últimos dias a igreja estaria colocada exatamente como está hoje e como estaria o mundo. Olhe o mundo hoje, olhe a condição sodomita, olhe os terremotos em diversos lugares e as coisas que estão tendo lugar. Olhe a igreja na confusão em que está, de Babilônia, não sabe nem o nome do Pai. Tantos anos de crente, não sabe o nome do Pai. Tantos estudos em seminário, não sabe o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E você pergunta para um Pedrão da vida, da mensagem, ele diz, não, é Senhor Jesus Cristo. Que coisa tremenda. Olha a igreja na confusão em que está. Olhe ao mensageiro, um Oral Roberts e um Billy Graham. A primeira vez que tivemos um mensageiro em todas as igrejas que seu nome alguma vez termina em An, como Abraão. Abraão é 7 letras, Graham é 6 letras. Escute aqui, porque isso daqui é de muita importância. 6 é o número de homem. O homem foi criado no 6º dia, mas 7 é o número de Deus. Então você pega, Grã é o número do homem, tem que pregar para a igreja no mundo. Mas você pega Abraão, tem 7 letras. Você pega Brana, tem 7 letras, tem que pregar para a igreja de Deus. O povo não percebe isto, mas Deus tem uma numerologia que ele não trabalha fora dela. Ele tem essa numerologia, 3, 5, 7, 10, 12, 24, 50. Ele não trabalha fora dela, e até o juízo ele manda com 40. A numerologia de Deus. Se o povo pudesse perceber essas coisas. Mas 7 é o número de Deus. Parados na brecha, 138 a 143. Leia lá para você ver. Parado na brecha. Olha para aquele monte. Quantos picos tem lá, Brana? Tem 7. Eu te dou um sinal eterno. 7, número de Deus. É o número de Deus. Não é em vão isso não. Você não tem que idolatrar nenhum homem. Você tem que admitir o ministério de Deus no homem. O ministério de Deus em Billy Graham, você tem que admitir. O ministério de Deus em Oral Roberts, você precisa admitir. E quem pode admitir o ministério de Deus em William Branham é só a noiva. Os demais não admitirão esse ministério de Deus, porque o ministério de Deus em Graham não é encarnação. O ministério de Deus em Oral Roberts não é encarnação. Mas o ministério de Deus em William Branham é Deus no homem. É Deus encarnado. Deus numa pele chamada William Branham. Eles dizem, vocês estão blasfemando. Vocês não têm revelação nem para o nome do Pai, vai ter para William Branham.
Não conhece essas coisas. Isso não é para o mundo religioso, isso é para o Abraão do dia, para o eleito do dia. Não é nem para todo mundo da mensagem, é para o eleito, para o Abraão da mensagem. E tem muitos que estão na mensagem, mas não é Abraão também. Tem muitos que estão na mensagem, não é Abraão. Você tem que ser Abraão, a igreja tem que ser Abraão. A igreja não pode ser nem servo de Abraão, porque Abraão tinha 318 servos. A questão não é dos 318 servos, não, a questão era Abraão e Sara. É Abraão e Sara, não são os servos, não. E tem muitos servos de Abraão dentro da mensagem. Tem só 318 não, né? Tem muitos servos de Abraão dentro da mensagem. Bom, mas eles estão participando com Abraão, então eles terão a mesma recompensa. Vocês tomam cuidado, porque a promessa agora é feita só a Abraão e Sara. Você vai ter que notar isso. O que ele vai levar para o céu, para o rapto, ele vai levar só o Abraão e a Sara. Aleluia. 189, quem é esse Melquisedeque? Agora, vejam-nos ali embaixo em Sodoma. Bom, eu estava falando do monte e acabei parando, né? Mas foi, para quem não sabe ainda, é bom eu falar essas coisas. Então, Deus disse para ele, quantos picos tem no monte? Ele disse, tem 7. Deus tinha falado que dava um sinal eterno para ele, mas ele não sabia o que era sinal eterno. Ele olhou para lá e disse, Senhor, eu não vejo nenhum sinal. Não vejo nenhum sinal. Aí Deus teve que perguntar para ele, quantos picos tem um monte? Ele disse, tem 7, porque ele já tinha contado. Ele era o homem dos montes, certo? Ele já sabia quantos picos tinha monte. Sabia? Como vocês que são tão errados em jogar na loteria. Estão me ouvindo através do rádio. Os crentes que sabem também o bicho tal, o número tal, bicho tal. O irmão Branco sabia quantos picos tinha um monte, porque ele era do monte. Ele vivia, era no monte, ele gostava do monte. Aí Deus falou para ele assim, quantas letras tem seu nome? Aí ele soletrou o Brana para Deus. Está parados na brecha. 140, 138 a 143. Agora vejam-nos ali embaixo em Sodoma. E ali, então, estão seus mensageiros ali embaixo falando com eles. Porém, onde está essa semente real de Abraão? Onde está seu sinal? Que ele disse, como foi nos dias de Sodoma, que Deus desceu e se manifestou em carne humana. E disse o que Sara estava pensando em seu coração, atrás na tenda de trás dele. Eu quero que vocês aprendam uma coisa, porque nós muitas vezes pregamos isso aqui e transferimos esse ministério todinho para a igreja. Aqui é para uma pessoa. Você tem que entender primeiro que Deus vem ao profeta para depois virar o povo. Não é direto à igreja não, filhos. Não é direto à igreja. Essa igreja é a manifestação de Deus em carne. Ela só é a manifestação de Deus em carne quando ela reconhece que Deus manifestou numa carne. Aleluia. Deus desceu e se manifestou em carne humana e disse o que Sara estava pensando em seu coração, atrás na tenda de trás dele. O último sinal antes que o mundo gentil fosse destruído por fogo. Você sabia? Sodoma e Gomorra era um mundo gentil. Ele estava representando o mundo gentil, que foi destruído por fogo. E antes de ser destruído por fogo, Deus veio em carne e falou com Abraão. E antes de destruir esse mundo com fogo, Deus já veio em carne em William Marrombrana e falou conosco. Tenho que falar as coisas claras. Se você não vê, se você não enxerga, se você não crê, você vai pegar o seu caminho mesmo a qualquer hora. Você não vai dar conta. Eu não vou aguentar te segurar. E eu não estou aqui para segurar ninguém que não crê. Eu estou aqui apenas para pregar para um povo eleito que crê que Deus mandou um profeta e que Deus vem em carne nessa terra outra vez. As obras que que Deus fez no irmão Brana, nenhum homem fez. Tem que entender isso, certo? Jesus Cristo ressuscitou 3, irmão Brana tinha 5 ressurreições. Tudo cadastrado ali, comprovada por médicos. Não que ele era maior, mas ele diz assim, Jesus falou, eu vou para o Pai, e aquele que crê em mim fará obras maiores. Por isso ele diz numa tradução, que não é maiores, é mais obras. Ao invés de 3, fez 5. Jesus ressuscitou 3, ele ressuscitou 5.
E ele diz assim: nesse púlpito aqui em Jeffersonville, Deus tem feito mais obra do que quando ele esteve na terra em Nazaré. Foi isso que ele relatou para a sua própria igreja, lá no púlpito em Jeffersonville. Aleluia. Essas coisas são maravilhosas. Dá vontade de pular mesmo, né? Isso é bom. Tem uns que ficam falando, eu vou pulando de raiva, mas nós não, nós é de alegria mesmo. Isso aqui é para nós. Amém? Que Deus desceu e se manifestou em carne humana e disse o que Sara estava pensando em seu coração, atrás na tenda de trás dele, o último sinal antes que o mundo gentil fosse destruído por fogo. E a igreja tem seu último sinal antes que todo mundo seja destruído. A igreja tem. Este reino gentílico será destruído pelo fogo e a ira de Deus. Creem vocês nisso? Esse Melquisedeque foi carne, se apresentou em um corpo humano, e então mais tarde ele se fez carne em Jesus Cristo. E agora nesta noite, quando ele estava pregando quem é esse Melquisedeque, e agora nesta noite ele tinha que falar assim: ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O creem vocês? Podia perguntar para o povo: vocês estão vendo alguma coisa sobre isto? Que Jesus Cristo é o mesmo? E como Jesus não pode descer do céu para pregar mais, ele tinha que usar um homem, porque ele diz: assim será nos dias do Filho do Homem, assim como foi nos dias de Ló, nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem. Filho do Homem é Deus na terra, num homem. Qualquer teólogo devia aprender isso. Ezequiel foi chamado Filho do Homem. Por quê? Porque Deus estava nele, naquele ministério. Ezequiel não era Jesus Cristo, mas Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, estava nele. William Branham não é Jesus Cristo, mas Jesus Cristo Todo-Poderoso esteve em William Branham. Amém? E agora sabe o que eu quero? Eu quero que ele esteja em mim. Deus em mim, Deus em você, Deus na igreja. Agora sim. Sabe o que vai fazer? Não é para você ficar fazendo muitos milagres, sinais. A igreja tem que fazer. Não, o profeta diz que vocês que estão esperando muitos sinais na noiva, vocês estão errados. Ele diz: esses sinais serão feitos entre os judeus pelas duas testemunhas de Apocalipse. Entre nós era o ministério de William Branham, porque foi Deus feito carne outra vez. Deus manifestou em carne, num homem, aqui na terra, outra vez. Como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló. Deus já fez isso. Por isso, quando a esposa simplesmente bateu a porta, um quisto começou a ser gerado no ovário dela. Ela não sabia, porque irmão Branham diz, com a mão nessa Bíblia, diz: eu e minha esposa nunca discutimos. Irmão Branham diz: nós podemos até tirar a mão da Bíblia e ficar bem de longe, para falar eu e minha esposa, nós nunca combinamos. Talvez fique assim, né? Ou vai e vem. É que nem crente, casamento, crente e cheque sem fundo, vai e volta. A coisa é assim, é estilingue, né? Você puxa, mas tá uma beleza agora, diga para você, acabou tudo. Tá bom esse casamento 2, 3 dias, ainda bem que fica bom pelo menos 2, 3 dias por semana, 2, 3 dias por mês, não é, irmãos? Quando o casamento fica assim, ó, 15 dias bom no mês, tá bom, 15 dias, rapaz, que festa. 15 dias o casamento bom no mês. É uma festa que o marido e a mulher faz. Talvez depois fica 15 dias, tudo entrunfado. É X para todo lado. Mas isso daí faz parte da vida aqui, faz parte da vida, porque 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado, e 2 estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. Aí fica perguntando: quem será que vai ficar? Aí você vê, Deus, é só Deus que sabe, não fica falando que é eu ou é você, não. Só Deus que sabe quem vai e quem vai ficar, certo? Não culpa o marido culpar a mulher culpar o marido, não. Simplesmente isso daqui é para mexer com a consciência, entendeu? Para mexer com a consciência, porque essa questão de 2 numa cama e 2 no campo não tem nada a ver com o mundo, não, viu? Tem nada a ver com as denominações, porque já não vão em nenhum. Vai ficar os 2 na cama.
Aonde um vai e outro fica, é dentro da mensagem mesmo. Um vai e outro fica. Misericórdia. Eu não tinha pensado nisso não. Agora nós vamos ter que viver melhor, irmãos. É dentro da mensagem, irmãos. Um vai e outro fica. Por quê? Porque no mundo ninguém vai. Ninguém vai. Você pode pisar nela hoje, pisar nele hoje, mas tem uma coisa: amanhã você vai ficar para a grande tribulação mesmo. Aleluia! Isso me deixa religioso. O que é? Tem tanta coisa, os casais estão precisando tudo ficar bem para mostrar que Jesus está vindo. Mas é exatamente quando Jesus está vindo que há uma desavença por todo lado e a coisa é difícil. Marido e mulher tem que orar muito, pedir a Deus para poder dar certo, porque senão é dois que vão ficar, já nenhum vai. Essa coisa de Jesus dizer um vai e outro fica, isso daí é porque tem um ainda no lar que é preparado. Mas quando os dois não estão preparados, pastor, porque você não prega uma mensagem que nós tudo vai para o céu? Eu não nasci para ser enganador. Você quer viver enganada, vive por sua conta. Quer viver enganado, vive por sua conta. Mas eu não nasci para pregar para você viver enganado, para você me trazer dízimo e oferta para eu comer, não. Eu não nasci para isso. Eu nasci foi para pregar. E eu creio que essa é a verdade. E não vem me dizer que isso é surrar a igreja, não. Igreja tem que escutar o que é verdade. Lar precisa escutar o que é verdade. A igreja precisa disso. A igreja não está precisando de nenhum pastor com essa mãozinha de pelica aí, não. As denominações estão cheias deles. A igreja está precisando de mãos de pastor cascuda. É mão cascuda de pastor. Mas não é para bater na igreja, não é para bater nele próprio. Porque o primeiro que apanha é o galo. Vocês conhecem isso, né? O primeiro que apanha é o galo. O galo, antes dele cantar, eu sou bom, ele faz tar, 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 tar. Ele bate a asa primeiro nele. Aí depois, eu estou aqui, algo tem acontecido. Mas primeiro bate em si. Primeiro o pastor tem que apanhar. E para apanhar precisa ter alguém que bate nele. E Deus sempre preparou alguém para bater. Amém, né? Não é com você? Amém. Esses dias me veio no culto de oração, eu ia falar sobre a Zípora e o Moisés. Quando Moisés, você pensa que era aquele, Deus chamou ele de manso. Deus chamou ele de manso. Mas ele era um homem difícil, diz o profeta. Difícil, que Deus deu até uma Zípora para ele. E aquela Zípora, eu te falar, aquela é a mulher. O profeta diz assim: ó, por lá daquele deserto a coisa não andava bem. Quando você vê um marido assim, muito, você pode saber que a mulher também é terrível. Mas quando você vê um Cristo também, assim, que é a palavra, a igreja dele também tem que ser a palavra, do jeito que ele é. Não pode mudar, não vai mudar. Amém. Eu não tenho tempo mais, né, meu? 2 minutos, 3 minutos, irmão. Eu estou cronometrado aqui para me não passar muito, né? Ele é o mesmo ontem e hoje. Sim. Quem é esse Melquisedeque então? O mesmo ontem, hoje. É o mesmo que veio no tempo do irmão Brana. Que coisa tremenda é isto. H-A-M. É isto, é Deus trabalhando através disto. Deus trabalha até nas denominações com H-A-M. Billy Graham. Deus trabalha lá. Diz, prega para eles. Prega para eles. E eles vão ficando mais cegos. Vai pregando para eles. Quanto mais Billy Graham prega, eles não convertem. Diz que 30 mil, Billy Graham mesmo foi uma testemunha disso. Diz, eu venho, prego e ganho 30 mil, levanta a mão e aceita Jesus. Eu volto um ano mais tarde, não tem 30. Irmão Brana vem, nem no Brasil não vem, e nós estamos aqui. Porque esse é o H-A-M de Deus. Não que o H-A-M de Billy Graham é de Satanás, é de Deus também, mas é para a igreja natural. Para a igreja natural, para a igreja na política, é para eles.
Mas para nós é Brana mesmo, para nós é o mensageiro William Marion Brana. Não adianta, eles podem falar o que eles quiserem, podem falar o que quiser. Deus manifestou no HAM para nós. E nós estamos crendo nessa mensagem da última hora. Amém. Muito obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és puro, Tu és santo. E nós estamos aqui pedindo que o Senhor nos santifique mais, nos limpe, tire a imundície de nós, faça de nós o que devemos ser, prepara nós como marido, prepara o lar como um casal e filhos, prepara a igreja, pastor e igreja. Senhor, prepara cada um de nós para que quando o Senhor vier, ninguém venha ficar, mas todos aqueles que são preordenados à vida eterna, eu sei que esses irão, esses subirão. Ajuda-nos, muda a nossa vida e enche-nos do Espírito Santo. E como Abraão foi circuncidado tão próximo da vinda do Filho, circuncide-me e circuncide esta igreja. Batiza-nos com o Espírito Santo, porque este é o único preparo e selo que pode mostrar que vamos no arrebatamento. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Fiquemos de pé. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus Já voando estão, já voando estão. William Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. Deus levou, Deus levou, Deus levou. Como Elias que se foi, Deus se o levou. Deus levou, Deus levou, Deus levou. Como Elias que se foi, Deus se o levou. A trombeta já soou e soando está, e soando está. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. e os filhos do Senhor, e os filhos do Senhor. Respondendo estão, respondendo estão. O que esteve no deserto está agora aqui, Está agora aqui. e a coluna de fogo está vindo a mim, Está vindo a ti. E tu não a podes ver se não tens o sinal. tu ficarás na tribulação. Deus levou, Deus levou, Deus levou. Como Elias que se foi, Deus se o levou.